dia para você que nos assiste aí agora aí pela internet, nos acompanha pelo Face. Estamos aqui com mais um programa 30 Minutos, né? Que é uma série de entrevistas que a gente tem com os professores do sistema, tratando sobre o Enem. Hoje nós estamos aqui com a presença do nosso amigo Alan e do nosso amigo João Noronha. Vamos falar um pouco sobre geografia e biologia do Enem, né? E também a minha presença hoje aqui, que de sopetão, apareci de repente aqui no programa e vim apresentar no lugar do nosso querido Daniel Américo, aí, que deve estar acompanhando a gente agora aí pelo Face, tá bom? Então, é um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez, mandando aquele abraço para os alunos aqui de Parnamirim, os alunos do sistema da região metropolitana, nos acompanhando aqui pelo PNTV, tá bom? Então acompanha a gente pelo Facebook aí, tá na timeline aí de cada professor aí, ao vivo para vocês mandarem suas perguntas, suas dúvidas para a gente começar aqui o nosso programa. Então vamos lá, vamos passar a bola aqui para Alan. Alan, se apresente para a galera aí e mostre o que é que a gente tem para o Enem de Geografia. Bom dia, Isaac. Estamos aqui, né, ao convite de Daniel, um programa que a gente está trabalhando com uma série de entrevistas. E a gente foi convidado para trabalhar um pouco sobre geografia. E aí a gente tem a perspectiva da mudança do Enem, que esse ano vão ser 2 dias que não são mais consecutivos, né? São 2 domingos. E nessa mudança acabou acontecendo que a geografia ela ficou no primeiro domingo, junto com as ciências humanas, né? Então ela está separada hoje das ciências exatas e das ciências da natureza. Então já é uma mudança já que o Enem traz. Então assim, o primeiro domingo, o primeiro dia do Enem, vão ser provas de ciências humanas e aí incluindo aí a geografia. Essa já é uma mudança já para esse ano. E como eu até citei em programas anteriores, foi uma mudança positiva. Uma mudança positiva onde você está separando aí por áreas de maneira mais arrumada, fazendo com que o aluno tenha um foco diferenciado, diferente da prova anterior. E João, o que você achou aí dessa mudança do Enem? Achei bem interessante essa mudança, né? Porque, como você falou, dá tempo do aluno, tá? Rever alguns conceitos, fazer aquela última revisão para o Enem, né? Então, as ciências humanas vêm no primeiro domingo, né? E as ciências exatas e da natureza vêm no segundo. Então, dá para você separar legal aí, manter um foco e, no caso aí da biologia, que eu vou falar já com vocês, trouxe aqui algumas novidades. Então, assim, achei bem bacana essa modalidade do Enem. Ficou bom mesmo. Alan, com relação à geografia, o que é que o aluno deve esperar dessa prova do Enem? O que é que você tem aí para trazer para a gente de novidade, de coisa boa, de temas possíveis para a nossa prova de geografia no Enem? Bom, Isaac, a prova de geografia, assim, puxando sardinha para o meu lado, né? Mas ela é uma prova boa porque é uma prova que envolve muita atualidade, né? Sempre a gente tem o contexto atual sendo cobrado na prova, claro que junto com os conceitos fundantes da geografia. Então, assim, é uma prova que é agradável de se fazer. Muita gente reclama por causa, às vezes, dos textos que são longos, mas muitos gráficos, muitos mapas, mas, assim, faz parte. É uma prova bastante ilustrativa. Nos anos passados, ela sempre foi uma prova muito ilustrativa, que traz, assim, muitos pontos que podem ser usados justamente no enunciado já pelo aluno. Então, assim, na geografia, a gente pode esperar esse ano, eu acredito muito, por causa dessa mudança política, né, que a gente tem vivendo agora no país, a gente pode acreditar agora numa prova muito mais conservadora. A gente tem uma prova que era muito mais tendenciosa realmente aos conteúdos mais à esquerda, politicamente falando, e agora a gente vai ter, eu acredito muito, numa prova muito mais conservadora. Então, sendo assim, a gente vai ter a possibilidade de trabalhar mais com vegetação, biomas, relevo, clima ou mudanças climáticas, né? Essa questão da globalização, que pode estar muito presente também, os fluxos migratórios, tá? Então, assim, é o que a gente espera, por enquanto, a expectativa que a gente tem é essa para a prova do Enem desse ano. Alan, agora com relação assim, uma situação que está acontecendo no momento, essas mudanças climáticas, o que é que você pode falar para a gente aí sobre essa questão da devastação, o próprio clima aqui no Nordeste, que a gente está vendo agora, frio, em algumas cidades chegando a 5 graus, isso antigamente seria quase impossível no Nordeste. Então o que é que você tem para falar a respeito dessa temática aí em relação à prova do Enem? Bom, Isaac, essa questão da climática, ela
pode estar presente no Enem, só que ela vai estar presente em a mudança climática a nível global. Muito possivelmente ela não vai ter uma questão envolvendo o clima regional. É claro que é possível, mas a gente aposta em uma abordagem dela envolvendo aquecimento global, por exemplo, ou então problemas ambientais como chuvas ácidas, né? Próprias enchentes que acontecem também, tá? Por causa do desmatamento que a gente está vivendo agora muito acelerado, a utilização muito intensa dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, tá ok? Gás natural, então, que jogam muitos poluentes na atmosfera, muitos gases tóxicos na atmosfera, e acaba acelerando esse aquecimento global. Então, assim, e trazendo outras consequências ambientais. Então, assim, a gente acredita muito na prova do Enem, as questões climáticas, elas vão envolver, tá certo? Problemas ambientais globais. Eu acredito muito nessa possibilidade. É interessante notar também aquilo que eu já falei em programas anteriores, né? Que existe sempre essa relação. A minha disciplina aqui é matemática, mas assim, hoje eu não vou dar muita ênfase a ela. Hoje eu vou deixar mais por conta de vocês, tá certo? Pra gente, já que o tempo não é tão extenso, pra gente poder ter um bate-papo mais sadio. Então, João, biologia, o que se esperar de biologia nessa prova do Enem? Seguinte, vou pegar o gancho aqui de Alan, tá? Alan falou muito nessa parte de aquecimento global, que é a parte do meio ambiente, né, a parte ambiental, e dentro da biologia, né, sempre há essa casadinha, né, geografia com biologia nesse aspecto, né, como ele falou também dos biomas, mas assim, Alan falou tudo aqui o que pode cair no aspecto geográfico. Já na parte da biologia, relacionado, por exemplo, aos ciclos biogeoquímicos, tá? Principalmente ele falou da chuva ácida, que é um problema ambiental, né? A questão do ciclo do enxofre, e também no aquecimento global, algumas doenças que podem surgir envolvendo aí a parte da biologia, principalmente as doenças respiratórias, né? Que são o caso que mais cai. Quando envolve ambiental, poluição atmosférica, são as doenças respiratórias. Cardiorrespiratória também, pode dizer assim. Então, eu já preparei também aqui alguns pontos na parte de desequilíbrio ambiental, no aspecto de poluição, como ele falou, poluição no aspecto geral, poluição atmosférica, a poluição hídrica, né, a poluição da água. Então, assim, sempre voltando para o lado de doenças, na parte da biologia, né? A biologia está cobrando muito. Eu dando uma pesquisada de uns 3 anos para cá, está envolvendo doenças. E quando fala de doenças ambientais, aí a água vai envolver vários fatores, como algumas transmitidas por parasitas, etc. e tal. Então, ao longo aqui da conversa, eu vou citando aqui algumas doenças que já caíram, que podem vir a cair novamente durante aqui o programa. João, e aí, qual a ponte a gente pode agora estreitar com matemática? Já que eu estou aqui, eu não vou me deter a falar. O que é que a gente pode esperar de biologia e matemática junta nessa prova aí? Aí, como eu falei para o pessoal meus alunos do pré, né? A ponte com a matemática é genética. Genética e a base, tem que saber o básico da genética, né? Os conceitos básicos, a parte, vamos dizer assim, fenótipo, genótipo. E envolvendo matemática, creio eu assim que é a parte de probabilidade. Probabilidade com matemática cai. Então a gente nota o quê? Que sempre essas matérias vão estar interligadas, tá certo? Biologia está relacionada diretamente com matemática na parte de probabilidade. Ora, se você compreende bem a parte biológica, mas se não compreende a probabilidade, fica até assim complicado de você avançar em determinados conteúdos. Então note que a prova do Enem ela vai trazer essa contextualização para vocês, ok? Outra situação, Noronha, também que a gente pode estar abordando entre biologia e matemática, seria a parte de equações exponenciais, tá certo? E a parte de gráficos de funções. Por exemplo, uma bactéria e um vírus. Como é que ele se desenvolve? É muito rápido? Como é esse desenvolvimento? Fala aí pra gente. Por exemplo, vírus, vocês têm que saber que há uma grande polêmica em relação os vírus, né? Alguns autores consideram eles como seres vivos,
Já outras literaturas defendem que eles não são seres vivos. Tá? Pelo fato deles não possuírem metabolismo próprio, eles são parasitas obrigatórios, intracelulares obrigatórios. Então, assim, dentro, como você falou aí de gráfico, né, e bactéria já. A bactéria já pertence ao reino de Monera, já é considerado um ser vivo, formado por célula. Os vírus não são formados por célula, por isso que não entra na teoria celular, né, da gente. Então, assim, já... E eu vim observando esses últimos anos a parte de gráfico do crescimento de populações de vírus à medida do tempo, né? Então, por exemplo, se surge um foco de uma doença em uma determinada região, e depois de certo período surge novamente. Então, essa associação com matemática está caindo. Exatamente isso que eu quis levantar essa questão, porque esses gráficos que você falou do desenvolvimento das bactérias dos vírus, eles se desenvolvem de maneira exponencial, então Exato. tem um gráfico de uma função exponencial. Digo isso porque muitos alunos às vezes me vêm com questões onde requer um conhecimento de biologia e requer um conhecimento de matemática para você estar desenvolvendo. Outra situação importante aí que você explanou para a gente foi a questão das doenças. Então, quando eu tenho doenças, eu tenho dados. Quando eu tenho dados, eu tenho tabelas, eu tenho gráficos que podem ser expressados, né? Exato. Tanto na prova de biologia quanto na prova de matemática. Lógico que na parte de matemática vai cobrar mais, né? A equação, o que for da matemática. Na biologia é mais a questão da interpretação também, né? Saber interpretar gráficos, tabelas. E muita gente confunde, não sabe, às vezes, interpretar. Às vezes a questão está a resposta está no gráfico. Só interpretar. Né? Interpretar. Já no caso da matemática, creio eu que tem que fazer algum cálculo, né? Porque já não é minha área, não é minha praia. Na biologia é só interpretação. Assim, o que é que você tem mais aí de dicas para a gente em biologia, que a gente pode estar retirando e passando para o nosso aluno que está em casa? Bom, o primeiro ponto aqui eu botei biologia celular. Né? Na biologia celular, eu destaquei aqui algumas organelas celulares. Em especial a mitocôndria, que ela é um carro-chefe aí da biologia celular, e os cloroplastos, no caso da célula vegetal. E ainda dentro da biologia celular, a questão da divisão celular, né? No caso mitose, meiose, em especial a meiose. Por que a meiose? Porque ela pode estar associada à questão lá da genética, principalmente na primeira etapa da meiose, né? E junto com a evolução. E dentro da respiração celular, destacar as etapas da respiração celular, né? Que eu tenho glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Então, tem momentos aqui que uma dessas funções que eu acabei de falar vai ser na mitocôndria, outro vai ser fora da mitocôndria. Então, às vezes, os alunos confundem onde é que está ocorrendo, onde é que ocorre a glicólise, onde é que ocorre o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória. E na biologia molecular, junto com genética, destacar aí para o DNA e o RNA, fenótipo, genótipo, como eu falei no início, a questão de Mendel, né, o cruzamento genético, aí já entra a questão da primeira e segunda lei de Mendel, a probabilidade, os tipos de herança que tem, e o sistema ABO, que é o sistema, né, dos grupos sanguíneos. Então, vem um ponto-chave no sistema ABO, que pode estar relacionado com algumas doenças, como a eritroblastose fetal, que é um dos pontos que mais cai. Aí tem hemofilia, tem a leucemia, e entre outras doenças aí. Vamos agora dar um alô aqui para a galera do sistema, né? Presente aí assistindo nossa transmissão ao vivo. Sistema Colégio e Curso. Educação com qualidade do ensino infantil ao médio. Uma excelente equipe de professores preparando seu filho para o ingresso na universidade e para a vida. Visite uma de nossas unidades. O sistema oferece também modalidade de tempo integral com reforço escolar, acompanhamento pedagógico e nutricional. Sistema Colégio e Curso, matrículas abertas no centro de Parnamirim, Nova Esperança e Petrópolis, 3645-9601. Alan, voltando agora para a geografia. Sabemos que a gente está vivendo uma crise política, né? Até que ponto isso pode influenciar em questões na prova? Porque muita gente acha que o governo não vai falar dele na prova. Mas assim, até que ponto isso pode ser abordado na prova?
Bom, Isaac, a prova de geografia, como as demais provas, ela é elaborada até meados de julho, né? Então, quando chega julho, a prova já está pronta, final de julho para início de agosto, a prova já está pronta e o que foi abordado geralmente é o que aconteceu no ano anterior até esse período, né? Metade do ano, então metade do ano 2017. É claro que a gente não vai perceber essa mudança tão significativa. Eu acredito que ela vai acontecer de uma forma sutil, né? Assim, na forma de abordagem das questões, na forma do enunciado, como é que vai estar presente na prova de geografia, e assim como nas outras provas, principalmente as provas de ciências humanas, que é onde a gente sente. É claro que vai haver uma mudança, até porque houve também uma mudança nas empresas organizadoras, nas empresas que vão elaborar a prova. Então vai ter um pouco essa mudança. Eu acredito, como eu falei no começo do programa, vai ser uma mudança que vai trazer um pouco mais um viés conservador. Eu acredito que vai voltar a ser uma prova muito mais decoreba, vamos falar assim, um pouco decoreba. Porque decoreba em que sentido? Decoreba no sentido de que vai abordar mais aspectos da geografia física, entende? Não vai, então, assim, eu acredito muito nessa parte um pouco mais presente da geografia física, tendo em vista porque nas provas passadas a gente tem a presença muito mais de uma geografia mais humana, que é uma geopolítica, uma geografia mais econômica, entende? Então, assim, acho que a mudança vai ficar em torno disso, nesses pontos que eu acabei de falar para vocês. É interessante notar que eu sempre alerto ao meu aluno que muitos desses dados cobrados, tanto na prova de matemática quanto na prova de geografia, esses dados socioeconômicos, sociodemográficos, eles têm como base o IBGE. Isso. Eu até aconselho que o aluno, como eu já disse em entrevista anterior, que o aluno ele pesquise, ele vá lá no site do IBGE, veja aqueles dados, que ali a gente tem todos os dados na mão sobre o nosso país, sobre a situação do nosso país. Assim, com relação a esses dados abordados em prova, o que é que você tem de dica para a gente? Exatamente. É uma dica excelente, que os alunos eles realmente fiquem atentos a todas as pesquisas que são divulgadas pelos órgãos governamentais, pelas instituições governamentais, né? O IBGE, o próprio IPEA, eles trazem pesquisas e trazem informações muito significativas e que podem ser abordadas, sim, na prova do Enem, certo? Questões populacionais, né? Fluxo migratório, tanto fluxo migratório interno como fluxo migratório internacional, certo? O Brasil hoje ele é um atrativo para a população migratória dos países da América do Sul. Ele está recepcionando. A gente vê aí a chegada de muitos haitianos, muitos venezuelanos. Isso está na mídia, isso está passando sempre nos jornais, tá certo? Então, é uma coisa que pode ser abordada sim. Por causa da crise econômica na Venezuela, muitos venezuelanos estão chegando ao Brasil, principalmente pela região norte do país. E da região norte do país, eles acabam se espalhando no resto do território brasileiro. Tá? Então, assim, isso aconteceu com os venezuelanos, tá? E acontece também principalmente com os haitianos, por causa da condição socioeconômica dos países de origem deles, né, respectivamente. Então, assim, é notório a gente perceber que isso, o IBGE monitora, principalmente, né, ele vê como é que está esse fluxo, ele percebe como é que está a chegada de estrangeiros, né, migrantes aqui no Brasil, e aí a gente tem que acompanhar porque isso pode estar presente na forma de uma tabela, na forma de um gráfico, e a gente tem que saber interpretar isso, como você falou, um conhecimento matemático prévio, para que a gente consiga interpretar as questões, que muitas vezes vai além da geografia, envolve também a matemática, né? Quando a gente percebe, por exemplo, um gráfico ou uma tabela presente na prova de geografia. Alan, como é que a geografia ela está enxergando essa questão aí da imigração, no que diz respeito aí a essa situação geopolítica mundial que está acontecendo? Como é que a geografia ela enxerga isso daí? Pronto, Isaac. A gente percebe hoje esse fluxo migratório de refugiados, principalmente, ele é um fenômeno internacional, é um fenômeno que envolve várias regiões do planeta, né? Então, assim, a gente percebe que são vários os motivos que levam as populações a migrarem, né? Isso aí pode ser uma motivação religiosa, pode ser uma motivação étnica,
pode ser uma motivação econômica, política, né? Assim, vai depender do país especificamente, mas é muito importante que os alunos eles tenham conhecimento desse fluxo migratório internacional, porque a gente tem uma grande quantidade de refugiados hoje querendo imigrar para países com condições sociais melhores, sociais e econômicas melhores, principalmente os países da Europa, tá certo? E alguns países como o Brasil, que no seu contexto regional da América do Sul, ele tem uma condição de vida melhor do que os outros países circunvizinhos, né? Então, assim, a gente tem que observar bastante os motivos que levam esse fluxo, né? Como eu falei, religioso, étnico, político, econômico, mas também não é só isso. Muitas vezes a gente tem até problemas ambientais. A desertificação, por exemplo, tá certo? Uma forte crise hídrica também pode ocasionar e provocar a migração dessas pessoas para outros países onde elas vão encontrar condições melhores. Então o aluno ele tem que estar atento a isso. É uma coisa que pode cair sim no Enem, tá certo? É essa questão do fluxo migratório, principalmente o fluxo migratório internacional e o fluxo migratório aqui de estrangeiros chegando ao Brasil. Pode contar com essa questão aí, que eu acho que vai estar presente na prova do Enem, sim. É interessante notar também, João, que quando eu tenho essa migração que ele falou, do mesmo jeito que acontece com as doenças, elas migram também, né? Em relação a doenças, o que é que você tem aí para falar? Bom, essa questão da migração é interessante, que você pode trazer, né, vírus, bactérias de outros países. Por isso que tem também a questão da vacinação. Por exemplo, você vai viajar para a região norte e vai tomar vacina, principalmente da malária, etc. E tal. Então, assim, em relação às doenças, eu vou destacar aqui algumas doenças causadas por protozoários, algumas verminoses, que são chaves aí do Enem, da biologia, virose, no geral, tá? Bacteriose. Então, dentro das protozooses, das doenças causadas por protozoário, vou destacar aí, que podem ser transmitidas por protozoário, né? Malária, leishmaniose, doença de Chagas, tá? Doença de Chagas. Aí eu tenho giardíase, eu tenho amebíase, mas em especial essas três primeiras que eu falei: doença de Chagas, leishmaniose e, no caso aí, a malária. Já no caso das verminoses, né, que são transmitidas por vermes, lembrando que as verminoses têm dois grupos de vermes, né, os platelmintos e os nematóides. Dentro do grupo dos platelmintos, aí a gente destaca aí a teníase, né, a tênia, conhecida como solitária, que é transmitida pela carne do porco, pela carne do porco e boi, né? A cisticercose, que é a consequência dessa doença. Temos também aí a barriga d'água, esquistossomose, que é transmitida através do caramujo, né? O pessoal chama a doença do caramujo, que é o caramujo africano, que inclusive veio, né, da África, que se instalou no Brasil, que ele veio para controlar a população e acabou sendo uma espécie exótica, e aí causando essas doenças aí. Dentro da parte dos nematelmintos, temos aí a doença como a elefantíase, a filariose. Ela já é um verme também, que ela se instala nos vasos linfáticos. Dentro dessas doenças, veja que eu estou falando, no caso aí de... não relacionado a distúrbios do sistema anatômico da pessoa, que isso é outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco. Já nas viroses, destaques aí a gripe, né? Está tendo um surto aí também de gripe, a chikungunya, que já caiu, a dengue. E das bactérias, a parte de doenças bacterianas, né? Destaca muito a parte de tuberculose, pneumonia, essas doenças respiratórias. Inclusive, como você falou, na poluição, são uma ponte aí. Na poluição atmosférica, cresce muito casos de pneumonia, tuberculose e por aí. Ok, João. Agora eu volto a bola aqui para o nosso amigo. Me diga uma coisa com relação à energia. A gente sabe que está agora a questão energia eólica, a gente vê a questão da energia solar. Então, energia, como é que geografia ele pode estar abordando energia aí nessa prova? Eu lembro que acompanhei semana passada o programa que vocês fizeram. Você estava presente, Daniel e João Noronha. E João. E aí eu lembro que Daniel falou que a física
vai abordar, com certeza, questões de energia, né? Sobre energia. Ele disse que não é uma questão de vai ou não vai estar presente, é uma questão de quantas questões vão cair sobre energia. E a geografia possivelmente vai abordar fontes de energia também. Em que ponto? Ele vai abordar principalmente nas questões inerentes aos combustíveis fósseis, né? Para saber como é que anda a exploração dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão, mineral e gás natural, tá ok? Que a gente sabe que são fontes finitas, né? Elas, em algum tempo, elas vão se esgotar, e aí é que entra em cena as fontes de energia alternativa, que vão ser cobradas também no Enem, acredito muito. Aí é que entra a energia solar, aí é que entra a energia eólica, e inclusive o Brasil está despontando aí como um grande produtor, né, de energia eólica. O nosso estado também, principalmente, né? Nosso estado, né? A gente está aí aumentando vertiginosamente a quantidade de parques eólicos aqui no nosso estado. Então, assim, isso é fruto de uma perspectiva em busca de alternativas aos combustíveis fósseis. No caso, ao petróleo, que é a principal fonte de energia utilizada nos dias de hoje, né? O principal combustível utilizado nos dias de hoje. Então, assim, o Brasil, o aluno tem que perceber o seguinte: o Brasil ele tem uma condição favorável, porque o Brasil tem sua matriz energética, ela é muito pautada nos combustíveis ou nas fontes de energia renovável, né? Diferentemente de outros países do contexto mundial, que eles têm uma matriz energética muito pautada nos combustíveis fósseis. Então o Brasil tem essa vantagem. A riqueza natural brasileira, né? o seu território grande, extenso, ele faz com que a gente tenha assim, uma variedade muito grande de energias. E aí a gente tem a principal energia utilizada aqui no Brasil é a hidrelétrica. E aí a gente tem que entender, vocês alunos, vocês têm que entender o seguinte: buscar principalmente as vantagens e as desvantagens de cada fonte de energia. Todas elas vão apresentar algum tipo de vantagem e todas elas vão apresentar algumas desvantagens. Elas vão transformar o espaço, e é justamente isso que a geografia vai abordar. Como é que a utilização desse recurso vai transformar o espaço, né? Então, assim, por exemplo, a energia eólica, ela é uma energia limpa, né? Usa os ventos abundantes aqui na nossa região, mas aí ela vai trazer um impacto, por exemplo, à paisagem, na hora que vai ser instalados os aerogeradores. Vai trazer um impacto, por exemplo, às aves migratórias que passam por aquela região, que muitas vezes pode acabar se chocando com aqueles aerogeradores, porque eles não fazem parte daquela paisagem natural. E aí, né, João, já faz uma ponte aí com biologia, né? A questão de fauna e flora, que é energia, né? Você pode falar melhor a respeito disso. Exato. Então, nessa parte aí, como você falou muito bem, colocado por você, das aves migratórias e a questão do desmatamento, né? Que você vai ter que desmatar. Para isso, realiza um estudo, né? Aí o órgão responsável, o IDEMA, né? No caso estadual, e a nível federal, o nosso IBAMA. Então, precisa de um estudo, né? O profissional qualificado, para ver aquela região, que tipo de vegetação é aquela que está sendo desmatada, tem que repor, tá? Vai ter que repor. Então, esses casos aí, já dentro da biologia, vai voltar muito do que a Alan falou. E mais só a parte do impacto ambiental, da vegetação, da fauna e da flora. Então, nesse caso aqui, é costeiro, né? Então, a gente chama ali de uma restinga, por exemplo, área de duna. Então, a gente tem que conhecer qual é a vegetação local. Qual é a vegetação que predomina numa restinga? Um exemplo, a vegetação dos pampas, é a vegetação do Pantanal, é a vegetação da Mata Atlântica, né? Então, assim, você tem que saber. E a fauna, no caso, vai afetar mais a questão dos vertebrados. Então, dentro da biologia animal, pegando um gancho agora, mudando um pouquinho de assunto, dentro da biologia animal, teve mais o foco na questão das características, né, dos caracteres evolutivos de cada filo dentro dos grupos dos animais. Então, pessoal, basicamente hoje é o que a gente tem para vocês aqui. Vimos aqui várias temáticas, certo? Relacionadas à prova do Enem. E o programa já está chegando ao final, né? Um programa, de certa forma, quando a gente começa a discutir algo interessante até do nosso domínio, vai ficando prazeroso e a gente vê o tempo passar. Eu tenho até mais pontos aqui dentro da biologia, relacionados à biotecnologia, que eles cobram muito de transgênico, clonagem, células-tronco. Então tem que dar um foco nessa área também. Num segundo momento a gente pode estar voltando com vocês, João, para a gente estar trabalhando essa parte aí, né? Então eu queria agradecer
ao pessoal que ficou acompanhando a gente durante esses 30 minutos, agradecer ao pessoal do Sistema Colégio e Curso, e gostaria que vocês fizessem as considerações finais, né? Começando com o nosso amigo Alan. Bom, João, foi um prazer estar aqui, trazer alguns pontos importantes para os alunos ficarem atentos na prova do Enem. Dividir aqui o espaço com o João, assim, a gente tem muita coisa que a gente pode trabalhar em conjunto, que vai ter essa proximidade, né, de geografia e biologia. Muitas coisas a gente consegue trocar uma ideia bacana e vai estar... Um futuro aulão, né? Exatamente. Junto, e vai estar presente na prova do Enem. E vem aí o Corujão do sistema, viu? E vamos estar presentes. Sim, o Corujão. Mas olha só, então, a gente fica aqui para uma próxima oportunidade, a gente tem mais coisas para serem abordadas também, a gente tem a globalização, a terceira revolução industrial, muitas coisas que poderiam ser também trabalhadas aqui, mas aí a gente fica para uma próxima oportunidade. Bom dia para vocês e fiquem ligados aí nas próximas aulas, que serão quinta e a outra quinta subsequente, tá ok? Então, a gente vai estar por aqui também. Bom, queria agradecer, né? Primeiro, um prazer imenso estar aqui, dividir esse debate, essa conversa. Esse bate-papo, né? Esse bate-papo para vocês aí. Agradecer a oportunidade. Tem muito mais coisas assim que eu abordei aqui que eu trouxe da biologia, né? Principalmente a parte de ecologia. Ecologia é um ponto-chave do Enem, ecologia e a parte do meio ambiente. Espero uma nova oportunidade para a gente discutir mais um pouco. E estamos juntos aí, né? Então, outro momento aí, estarei trazendo aqui eu e Bruno. Tem que trazer Bruno para cá. Bruno, quero ver Eu e Bruno aqui. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez, agradecendo a participação, ao pessoal que está acompanhando a gente pela internet. E esse foi o programa 30 Minutos. Tchau, até outra oportunidade.